Uma linha vermelha foi cruzada, mas não é uma das muitas linhas vermelhas tão alardeadas pela Rússia, cada uma das quais supostamente levaria a uma escalada que nunca se concretizou. Desta vez, é a Rússia que passou do ponto sem volta. Um míssil russo entrou na Polônia. A resposta é a última coisa que Putin esperava. A Polônia anunciou que está pronta para fazer a única coisa que até a OTAN, e especialmente a Rússia, temiam há anos: vai começar a derrubar mísseis russos. Só que a Polônia não está se limitando ao seu próprio território. A Polônia está ameaçando começar a destruir mísseis russos enquanto eles sobrevoam a Ucrânia. No dia 6 de agosto, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, concedeu uma entrevista à rádio polonesa. Enquanto respondia às perguntas, Sikorski provavelmente tinha em mente as palavras do ex-primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki. Sem mais mísseis Patriot para a Ucrânia, foi a declaração de Morawiecki, que ele fez depois que foi revelado que a Polônia havia entregue mais mísseis Patriot aos seus aliados ucranianos. Finalmente, ele foi questionado sobre esses comentários durante a entrevista. Sikorski já tinha uma resposta pronta e chocou todos os ouvintes quando a deu. Cada vez mais pessoas estão morrendo. Então, surge a pergunta: não seria melhor derrubar mísseis russos sobre a Ucrânia do que talvez mais tarde sobre a Polônia? Este é um assunto para uma discussão muito séria, que não deve se tornar refém de rivalidades políticas partidárias, disse Sikorski. E assim, a caixa de Pandora foi aberta. O ministro das Relações Exteriores da Polônia disse em uma rádio nacional que faria mais sentido para a Polônia simplesmente derrubar mísseis russos do céu, a partir de seu próprio território e sobre o território ucraniano, do que esperar pela possibilidade de esses mísseis entrarem na Polônia. Não presuma que o pior cenário possível para a Polônia jamais vai acontecer, Sikorski está alertando. A agressão da Rússia pode não se limitar à Ucrânia. Se Putin tiver sucesso, é bem possível que ele volte sua ambição distorcida para outras nações que faziam parte da antiga União Soviética. A Polônia é um desses países, e ela não quer voltar a cair sob uma nova onda de dominação soviética. Os comentários de Sikorski não vieram do nada. O ministro das Relações Exteriores da Polônia tem um motivo muito forte para argumentar que seu país deveria abater mísseis russos sobre a Ucrânia antes que eles entrem na Polônia. E esse motivo remonta a um incidente que ocorreu no final de julho. Enquanto a Rússia lançava mais um de seus ataques bárbaros com mísseis balísticos contra Kiev e a região ao redor, matando pelo menos 9 pessoas no processo, um dos mísseis russos pareceu sair da rota. Em vez de atingir a Ucrânia, esse míssil cruzou a fronteira da Ucrânia com a Polônia e continuou seguindo. Tanto aeronaves militares da OTAN quanto da Polônia foram acionadas, e elas observaram o míssil para garantir que ele não estava indo em direção a nenhum lugar onde pudesse representar perigo para vidas humanas. O míssil continuou se movendo. Quando caiu, já estava a cerca de 90 quilômetros dentro do território polonês. Os caças cumpriram seu papel. O míssil russo simplesmente explodiu em um campo vazio, deixando uma cratera enorme para trás. Mas o incidente levantou muitas questões. A principal delas, a Rússia fez isso de propósito? A Polônia estava preparada para abater aquele míssil se ele se tornasse uma ameaça em território polonês. O projétil foi posteriormente identificado como um míssil de cruzeiro russo KGH-101, e a CNN posteriormente informou que a Polônia e a OTAN combinaram para enviar um par de caças, um helicóptero, uma aeronave de alerta antecipado e um avião-tanque de reabastecimento aéreo. O mesmo veículo afirma que os caças da OTAN estavam literalmente a segundos de explodir o míssil russo no céu, antes de ficar claro que ele cairia sem causar nenhum dano. Aparentemente, a lógica foi que era melhor poupar as armas que teriam sido usadas para um evento futuro, mais perigoso. Após o ataque, o vice-ministro da Defesa da Polônia, Cezary Tomczyk, revelou que cerca de 24 mísseis foram rastreados em direção à Polônia durante o bombardeio russo. Todos, exceto um, acabaram caindo na Ucrânia. Ainda assim, esse número é preocupante. Mais de 20 mísseis russos poderiam ter entrado no espaço aéreo polonês. Então, se você está procurando contexto para as declarações de Sikorski, aí está. O ministro das Relações Exteriores da Polônia não está dizendo que seu país deve derrubar mísseis russos sobre a Ucrânia à toa. Um desses mísseis acabou de atingir a Polônia. Acidentalmente ou não, isso faz com que cada míssil russo que voe na direção da Polônia seja uma ameaça. A ameaça deve ser destruída, disse Sikorski, mesmo que essa ameaça ainda esteja no espaço aéreo da Ucrânia. O que Sikorski está sugerindo é uma grande escalada. Podemos quase ouvir as reclamações vindo do Kremlin enquanto falamos. Que direito a Polônia tem de derrubar mísseis russos sobre a Ucrânia? As ameaças virão. As alegações de escalada serão feitas. O míssil russo que acabou de atingir a Polônia será ignorado, ou, na melhor das hipóteses, alegarão que foi um acidente. A Rússia vai tentar intimidar e persuadir que são práticas padrão.
Mas quando se trata da Polônia, Putin deveria estar especialmente preocupado que Sikorski e o governo polonês realmente cumpram o que estão ameaçando. Porque a Polônia já considerou algo assim antes. Lá em julho de 2024, saiu a notícia de que a Polônia estava considerando abater mísseis russos sobre a Ucrânia como parte de um acordo de defesa conjunta entre os dois países. Mais uma vez, Sikorski estava no centro da proposta, após um incidente em que mísseis russos entraram no espaço aéreo polonês por cerca de 40 segundos antes de voltarem em direção à Ucrânia. Nada resultou das conversas de 2024. Mas agora, o tipo de incidente que Sikorski sempre temeu aconteceu, e a Polônia está mais preparada do que nunca para começar a fazer a Rússia provar do seu próprio remédio. A Polônia já começou a abater drones russos sobre seu próprio território, como fez em setembro de 2025, quando a Rússia enviou 19 drones para a Polônia em um único dia. O KH-101, que entrou na Polônia no final de julho, teria sido abatido se representasse uma ameaça clara à vida ou a uma instalação importante. Não é um grande passo para a Polônia expandir sua política de abate para a Ucrânia, pelo menos em termos da distância que as defesas polonesas precisariam cobrir. Mas não há como negar um fato simples. Se a Polônia levar isso adiante, esse seria o tipo de escalada que a Rússia nunca esperou e que a OTAN sempre temeu. Muitos diriam que é justificável. Piotr Wojka, que é o diretor do Eastern Flank Institute, com sede em Bruxelas, disse à LRT: a neutralização seria a resposta certa em termos políticos, já que os russos só entendem a força quando se trata de confronto. A Polônia estará criando um precedente perigoso se começar a destruir mísseis russos sobre a Ucrânia. Mas o Kremlin entenderia que a Polônia está falando sério. E não se esqueça de que já houve rumores de que a Rússia tem interesse em algum tipo de confronto com a Polônia. No dia 3 de julho, o Telegraph informou que os Estados Unidos fizeram vários alertas à Polônia sobre a Rússia estar planejando algum tipo de provocação armada em solo polonês, provavelmente para testar a determinação da OTAN. Nós diríamos que o míssil caindo em território polonês é o máximo de provocação armada possível, e a Polônia sabe disso. As palavras de Sikorski não são vazias. A Polônia sabe que a guerra na Ucrânia chegou a um ponto crítico, e Putin pode voltar sua atenção para os aliados da OTAN para distrair seu próprio povo do quão mal a Rússia está se saindo na Ucrânia. A provocação já aconteceu. O ministro das Relações Exteriores da Polônia respondeu dizendo que já está na hora de a Polônia dar uma lição à Rússia. E se o debate acontecer e a Polônia começar a destruir mísseis russos, isso será enorme para a Ucrânia. Existem dois motivos para isso, e vamos explorar ambos logo após este lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Nós cobrimos eventos potencialmente decisivos na Ucrânia e em outros lugares todos os dias. Então, certifique-se de estar inscrito e com as notificações ativadas para não perder nada. Então, o primeiro motivo pelo qual isso será enorme para a Ucrânia está bem claro agora. A Ucrânia está tendo sérios problemas para lidar com o ataque de mísseis da Rússia. Mencionamos anteriormente que o ataque em que um míssil russo entrou na Polônia também matou pelo menos 9 pessoas na Ucrânia. Infelizmente, esse tipo de estatística está se tornando cada vez mais comum. E isso está acontecendo porque a Ucrânia praticamente ficou sem mísseis Patriot, que são necessários para se defender contra os mísseis balísticos da Rússia. Após um ataque posterior no início de agosto, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou que 21 pessoas foram mortas, já que a Ucrânia não conseguiu interceptar nenhum dos 24 mísseis balísticos que a Rússia lançou em território ucraniano. Interceptadores de mísseis balísticos poderiam ter salvado a vida dessas pessoas hoje, disse Zelensky. Infelizmente, a Ucrânia não tem os interceptadores de que precisa. A campanha da Rússia contra os civis ucranianos está se intensificando justamente porque o Kremlin sabe que a Ucrânia não tem o que precisa para parar os mísseis russos. Os interceptadores Patriot estão praticamente esgotados e talvez não possam ser substituídos. Os Estados Unidos, que fabricam os interceptadores Patriot, supostamente têm apenas cerca de 800 das 2.300 unidades que possuíam anteriormente, devido à sua guerra com o Irã, e é improvável que sejam vendidos para a Ucrânia. Enquanto isso, civis estão morrendo, cerca de 400 deles só em julho, e pouco menos de 1.400 no total durante os primeiros 6 meses de 2026, o que representa 37% a mais do que no mesmo período de 2025. A Polônia tem ajudado onde pode. Mencionamos Morawiecki e sua afirmação de que a Polônia não deveria fornecer mísseis Patriot para a Ucrânia. Essa afirmação foi feita porque a Polônia tem sacrificado parte de seu estoque de Patriots para ajudar. A Polônia forneceu 5 dos 35 mísseis Patriot, que a Alemanha e seus aliados europeus entregaram à Ucrânia em março. Morawiecki aproveitou a decisão porque os líderes da Polônia tomaram a decisão imprudente de não serem totalmente claros com os números quando a transferência foi feita.
agora sabemos que são 5. E embora isso não pareça muito, equivale a 5 mísseis balísticos russos que não conseguiram atingir seus alvos. A Polônia espera fazer muito mais agora, e não apenas com Sikorsky pedindo que mísseis russos sejam abatidos pela Polônia sobre o território ucraniano. De acordo com a Reuters, a Polônia propôs trabalhar junto com a Ucrânia e os Estados Unidos para construir mísseis interceptadores Patriot, após uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, feita durante a cúpula da OTAN em julho, em Ankara, de que os Estados Unidos licenciariam a tecnologia Patriot para a Ucrânia. Esse licenciamento agora parece incerto. Trump voltou atrás em sua aprovação no final de julho, alegando que mais discussões precisavam ser realizadas antes que a Ucrânia recebesse uma licença. Ainda assim, a oferta da Polônia mostra que o país está disposto a fazer o que for possível para ajudar a Ucrânia na área de defesa aérea, mesmo que isso signifique criar instalações de fabricação conjuntas para levar interceptores Patriot à Ucrânia ainda mais rápido. Essa situação dos Patriot está indefinida no momento. Mas mesmo sem esses interceptores, a Polônia acabou de mandar um recado para Putin de que não vai ficar parada e deixar a Rússia fazer o que quiser, seja na Ucrânia ou em território polonês. Fogo será enfrentado com fogo, se Sikorsky conseguir o que quer. E há um segundo motivo pelo qual as palavras de Sikorsky são um grande incentivo para a Ucrânia. A relação entre a Polônia e a Ucrânia tem sido tensa já há algum tempo. Embora ambas as nações estejam unidas em seu objetivo de impedir que Putin expanda a Rússia e crie uma nova versão da União Soviética, já existe atrito entre a Polônia e a Ucrânia há algum tempo. Em 2023 e 2024, esse atrito girava em torno do comércio agrícola, com o cansaço de alguns líderes poloneses em relação aos custos de longo prazo do apoio também desempenhando um papel. No entanto, uma verdadeira tempestade política eclodiu em junho, quando Zelensky decidiu nomear uma nova unidade militar em homenagem ao Exército Insurgente Ucraniano, ou UPA. A Polônia ficou furiosa com essa decisão. Embora seja elogiado na Ucrânia como parte de sua tradição de resistência antissoviética, o UPA original era uma unidade nacionalista formada durante a Segunda Guerra Mundial que causou estragos em outros lugares. Na Polônia, o UPA não era um grupo antissoviético. A unidade original perpetraram a tragédia de Volhynia entre 1943 e 1945, o que levou à morte de dezenas de milhares de poloneses por nacionalistas do UPA. As feridas históricas são profundas e a decisão de Volodymyr Zelensky foi recebida pelo presidente polonês Karol Nawrocki, retirando do presidente da Ucrânia a mais alta distinção do Estado polonês, a Ordem da Águia Branca. Esse tipo de tensão teria feito Vladimir Putin esfregar as mãos de alegria. É exatamente isso que ele quer ver. Quanto mais divisão puder ser causada, melhor. Se essa divisão acontecer por causa de tensões em torno de um nome, então melhor ainda. A Rússia pode explorar isso com propaganda e desinformação direcionadas ao povo polonês. De fato, a Rússia tentou explorar a questão imediatamente, levando o Conselho de Resiliência da Polônia a emitir uma declaração relacionada ao aumento do que chamou de desinformação e publicações manipulativas que começaram a aparecer no espaço informativo polonês. Os crimes cometidos pela formação original da UPA não eram nenhum grande segredo e faziam parte de um passado difícil, disse o Conselho. No entanto, a decisão da Ucrânia de usar o nome para uma nova unidade não significa que a relação entre Polônia e Ucrânia vá diminuir, especialmente quando se trata de lidar com a ameaça que Putin representa. Por sua vez, a Ucrânia tem tentado amenizar o atrito causado pela decisão sobre o nome. Esses esforços parecem estar funcionando. A maioria dos poloneses ainda mantém firme tanto o apoio à Ucrânia, quanto o desejo de que seu governo continue cooperando com um dos aliados mais importantes do país. Em um relatório de 25 de julho, pouco antes de um míssil russo cair na Polônia, o Notes from Poland revelou os resultados de um novo estudo realizado pela agência de pesquisa polonesa CBOS. Esse estudo descobriu que 59% dos entrevistados acreditavam que era correto que Volodymyr Zelensky fosse destituído da Ordem da Águia Branca, mas, ao mesmo tempo, 75% disseram que Polônia e Ucrânia deveriam priorizar a ameaça russa em vez dessas disputas, e 80% expressaram a opinião de que a Rússia se beneficia de uma relação fraturada entre os dois países. O consenso parece ser que o atrito precisa ser resolvido, mas a Rússia deve ser tratada primeiro. A divisão, que é o que Putin quer ver, não pode ser permitida e não está acontecendo. Em 6 de agosto, o embaixador da Ucrânia na Polônia, Vassil Bodnar, disse que a fase mais difícil da crise diplomática entre a Polônia e a Ucrânia já havia passado. As tensões permanecem, ele destacou, mas ambas as nações estão unidas quando se trata de parar Putin e sua ambição insana de criar a União Soviética 2.0. Agora, e apesar de todas essas tensões, a Polônia está falando sobre derrubar mísseis russos sobre a Ucrânia. Se a Polônia levar isso adiante, será toda a prova que Putin precisa de que suas campanhas de desinformação não vão funcionar, especialmente quando a Rússia for burra o suficiente para começar a atingir a Polônia com seus mísseis. Agora está claro porque a Ucrânia se beneficia enormemente se a Polônia fizer o que Sikorsky diz que precisa ser feito. Mas agora vamos ampliar a perspectiva. Afinal, não são apenas a Polônia e a Ucrânia que serão afetadas por essa decisão. A Polônia é um membro da OTAN.
Foram caças da OTAN que foram acionados para lidar com o míssil russo no espaço aéreo polonês. Se a Polônia começar a derrubar mísseis russos, especialmente na Ucrânia, então o que a OTAN temia vai acontecer. Uma escalada em que uma nação da OTAN passa a retaliar ativamente contra a Rússia. A OTAN teme esse tipo de resposta há anos, mas o incidente na Polônia destaca por que alguém dentro da aliança precisa fazer mais contra a Rússia. A crise dos mísseis na Polônia reflete a dualidade que existe dentro da OTAN. A resposta ao míssil da Rússia foi incrivelmente rápida. O míssil russo ficou apenas 6 minutos no espaço aéreo polonês, mas isso foi tempo suficiente para a OTAN e a Polônia acionarem helicópteros e aeronaves para lidar com a situação. A detecção de ameaças e o tempo de resposta não são o problema. O problema é o que acontece depois que a ameaça é confrontada. Nada. Vimos isso no final de julho. O míssil da Rússia estava a segundos de ser abatido, mas não foi. O debate teve que acontecer primeiro, porque não existe uma política definida que diga que a OTAN destrói qualquer coisa russa que entre em seu espaço aéreo. A Polônia acabou acompanhando o míssil e esperou até o último segundo para determinar se ele iria cair sem causar danos. O fato de que o míssil acabou atingindo a Polônia em um lugar onde não poderia causar danos não é o ponto principal. O ponto é que a OTAN foi lenta para agir. A OTAN poderia ter usado esse incidente para enviar uma mensagem coletiva a Putin de que o que a Rússia faz na Polônia não será tolerado. Em vez disso, a Rússia aprendeu que um míssil que viaja 90 km dentro do espaço aéreo de um membro da OTAN não será abatido, a menos que a OTAN considere absolutamente necessário. Essa não é uma lição que a OTAN quer que Putin leve a sério. O líder da Rússia vai continuar provocando e testando. Mais testes virão para ver até onde a OTAN está disposta a ir para evitar uma escalada. O medo de retaliação russa existe na OTAN e Putin consegue perceber isso. Muitas vezes há muita conversa, mas pouca ação. Mais uma vez, a OTAN declarou que tomará todas as medidas necessárias para defender seu território após o que aconteceu na Polônia. Mas Sikorsky agora está fazendo uma pergunta crucial. Quanto é demais? Em 2025, meios aéreos russos testaram o espaço aéreo da OTAN 18 vezes. O que representou um aumento de 200%. A situação só está piorando. Em julho, a OTAN foi forçada a enviar caças mais que o dobro de vezes do que havia feito no mesmo mês de 2025. O aumento que começou naquele ano continuou em 2026, e o míssil russo atingindo a Polônia é prova de que Putin continuará forçando os limites até receber alguma resistência. A Polônia quer ser a nação que reage de uma forma que a OTAN nunca esperou. Pelo menos é o que disse Sikorsky. O que está muito claro é que se a Polônia quiser começar a atirar contra mísseis russos na Ucrânia, então o restante da OTAN precisa se unir em torno dessa abordagem. No dia 7 de agosto, a CNN informou que a inteligência dos Estados Unidos está mais uma vez alertando que Putin está planejando um ataque a um membro da OTAN, provavelmente em algum momento nos próximos 2 anos. Putin é um homem que entende e responde à força. A dissuasão não está mais funcionando. Putin precisa aprender que a OTAN vai reagir se a Rússia continuar provocando e cutucando. A Polônia abater mísseis sobre a Ucrânia seria uma resposta tão feroz que Putin seria forçado a recuar. Mas só o tempo dirá se a mensagem de Sikorsky vai se tornar o mantra da Polônia nos próximos meses. Enquanto esperamos para ver o que a Polônia fará a seguir, outro aliado da Ucrânia acaba de dar um passo enorme para prejudicar a Rússia. O Senado dos Estados Unidos deu o primeiro passo para aprovar um projeto de lei crucial que colocaria mais pressão por meio de sanções sobre a Rússia do que nunca. Ainda há obstáculos a serem superados, mas o projeto pode mudar o jogo, e você pode descobrir o porquê assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no Programa Militar e ativar as notificações para não perder o que vem por aí. E obrigado por assistir.